Existe o planeta, veja aí, Saturno, Joilson de Assis. Quando você colocar Saturno, Joilson de Assis, no busca do Google ou do YouTube, vai aparecer 2 vídeos, e um de 2 horas, falando sobre a paixão dos judeus, né? A paixão dos judeus pelo Saturno. Por que os judeus gostam tanto de Saturno e por que tem tanta coisa ligada a Saturno? Inclusive a estrela de Davi, que é essa estrela aqui, tem em Saturno. Essa estrela aqui tem no planeta Saturno, tá? Ok? Então, que paixão é essa? Bem, eu falei também que quem deu origem a Cabalá foi a Zanete. A Zanete e o próprio José. José era totalmente místico. A mãe de José era mística e a mulher de José era mística zona mesmo. Que era a Zanete. A Zanete escreveu alguns livros que não são permitidos e muitos desses conceitos da Zanete vêm da religião chamada, eu falei agorinha, né? Hermenismo. A religião hermenista é tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. A religião hermenista é tremenda, é tremenda. A religião armenista é tremenda. A religião armenista. O hermenismo é tremendo. Bem, se eu não fosse crente, eu ia ser católico. Se eu não fosse católico, eu seria hermenista. Porque a religião é maravilhosa. Então, a Zanete, ela era da religião de Hermes. Essa religião de Hermes, e Hermes era nada mais, nada menos do que Tote e Hermes eram Melquisedeque para os judeus. Então, para resumir a história, depois você dá uma olhada aí, Saturno, Joilson de Assis. Saturno tem um símbolo, esse símbolo aqui, ó. Saturno. Então, como é que eles pegaram isso? O que eles fizeram? Quem foi que entregou para eles esse símbolo? Aí eu falei também que não somente os judeus, eles são apaixonados pelo Saturno, e a Cabalá a Cabalá é boa, é má. Eu citei até o exemplo da mão. A sua mão é boa e ela é má. Se ela fizer coisa má, ela é má. Se ela fizer coisa boa, é boa. E às vezes ela faz coisa boa que é má, e às vezes ela faz coisa má que é boa. Então, se apaixone por sua mão. Então a Cabalá, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Depende, é uma manipulação de energia muito grande, muito grande. Então, e o símbolo, esse símbolo aqui, que é o símbolo de Salomão, aí uns dizem que é a favor, outros dizem que é contra, outros dizem que é da bruxaria, outros dizem que não é. Cada um diz o que quer, né? O que é que o Joilson de Assis diz? Eu digo que esse símbolo aqui é de Saturno. E Saturno é o planeta cartório do nosso sistema solar. Todo moído acontece em Saturno. Inclusive o nome Satanás vem de Saturno. Então, Saturno é um tipo de escritório dos céus, do nosso céu, do nosso sistema solar. Tá? E por que os judeus são tão apaixonados pelas pirâmides de cabeça para baixo, de cabeça para cima? Que aqui são 2 pirâmides, né? Ó. Tem uma de cabeça para baixo e tem outra de cabeça para cima. Uma pirâmide é macho e outra é fêmea. A que sobe é macho e a que desce é fêmea. Aí, ó. Aí forma a estrela de 6 pontas, o hexograma. Tem também um símbolo da árvore da vida, que é muito utilizado pelo misticismo. Então, alguns pastores dizem que esse símbolo é do cão, outros dizem que é de Deus. Eu acredito que é de Deus, tá? Se alguém quiser usar, usa, né? É como como é o nome? O arco-íris. Arco-íris. O arco-íris, né? Ele foi comprado, né, por alguns zings, mas na verdade o arco-íris é de Deus, né?
Então, esse mesmo símbolo aqui tem no planeta Júpiter, Saturno. Você coloca assim imagens de Saturno, você vai ver que tem um hexograma nele. Muita gente não fala, mas quem entregou esse símbolo para Davi e para Salomão, segundo textos sagrados, quem foi que entregou esse símbolo? Quem foi que entregou esse símbolo? Quem foi? Quem foi que entregou este símbolo? Quem foi? Aí muita gente fica... É de Deus, não é de Deus? É o macho e a fêmea. É um dos símbolos mais antigos do mundo. Fora ele, o símbolo indiano da suástica é o segundo símbolo mais antigo do mundo. O primeiro é esse aqui. Então, a questão é quem entregou isso para Salomão. Sabe quem foi que entregou esse símbolo para Salomão? Foi Miguel. Miguel foi quem entregou esse símbolo para Salomão. Olha, Miguel foi quem entregou esse símbolo para Salomão. Então Miguel, por que ele entregou esse símbolo para Salomão? Miguel entregou 2 símbolos para Salomão. Oficialmente dito por escritos antigos judaicos. Primeiro foi um anel, chamado anel Sim Salomão, que é muito usado na magia e para conquistar a mulher. E o primeiro símbolo foi esse aqui. O outro foi o anel. O anel ajudava Salomão a prender demônios. Olha, a prender. Então, esse anel de Salomão, ele foi dado por Miguel, segundo textos antiguíssimos. E não servia só para você conquistar a mulher, servia para você prender demônios. Eita pílula! E com ele, Saloló, ele prendeu 72 demônios, que na verdade são 72 gigantes, alma de gigante. O próprio povo que participa da Goétia não sabem explicar se são demônios ou são anjos. Eles são almas de gigantes do passado, mistas entre homem e mulher. Olha! Aí Salomão prendeu esses gigantes, prendeu esses gigantes e colocou eles para trabalhar a favor deles. A época que Salomão prendeu esses gigantes foi na época da construção do templo, porque Salomão pagava em ouro os seus empregados e escravos, Porém, vinha um ser de noite e roubava o ouro que Salomão pagava para os seus escravos. Entendeu? Aqui, deixa eu ver se o som tá bom. Aqui, deixa eu ver se o som tá bom. O som tá bom. Esse símbolo, ele é uma espingarda. Uma espingarda serve para quê? A espingarda protege e a espingarda também atira, né? Então a questão esse símbolo, ele foi dado pelo próprio arcanjo Miguel. Então a questão esse símbolo, ele foi dado pelo próprio arcanjo Miguel. Então a questão o símbolo do Sim Salomão e o símbolo do hexograma. Só que o hexograma, ele tem mistérios por causa do planeta Saturno. E é uma grande ligação, né? Uma grande ligação entre os judeus antigos e Saturno.
Praticamente, alguns deles chegavam a adorar Saturno. Olha. Mas outros não, respeitavam Saturno. Deixa eu pegar aqui a imagem de Saturno para mostrar para você, tá? A imagem de Saturno. Então tá bem respondido, tá? Eu acredito no hexograma, é o macho e a fêmea, tá? É o símbolo do elétron e do próton, formando o nêutron, né? Então a suástica também era utilizada pelos antigos. Simbolizava os chakras. O chakra masculino gira para o lado esquerdo. Tudo que é masculino é para o lado esquerdo. E a feminina para o lado direito. Você nunca parou para pensar porque aquilo sempre vai para o lado esquerdo? Nunca parou não para imaginar não, né? Pois é. Todos os homens que você conhecer na vida, tudo é para o lado esquerdo. Mas por quê? Não tem nenhum que bota para o lado direito, não. Tem uns que bota para trás. Mas aí é para esconder, tá? E o que, rapaz? Mas o homem mesmo, desde novinho, é para o lado esquerdo. Tudo. Então a energia do chakra masculino é para o lado esquerdo. E a energia do chakra feminino é para o lado direito. A suástica antiga vem da antiga religião hindu. Não é do hinduísmo, é da antiga religião hindu, que era uma religião muito boa. O hinduísmo, eu acho, assim, a predestinação acabou, né? Ok? Então a Kabbalah, respondendo as perguntas, né? A Kabbalah, ela é boa e ela é ruim, depende do jeito que você usa. A origem da Kabbalah você nunca ouviu um pastor falar nisso. A origem de Kabbalah é exatamente dos essênios e de José e da mulher dele chamada Asanete. Por isso que a Bíblia dá tanto destaque em Asanete. A Bíblia quase não fala em mulher, mas por que foi falar em Asanete? Porque Asanete era uma super sacerdotisa. Quando o rei egípcio deu Asanete para José, ele deu a melhor mulher da época. Não é porque ela tinha bunda grande. Também, ela tinha uma bundona grandona, eu conheci ela. Mas era porque ela era Oda. Ela era a maior sacerdotisa do Egito, filha do maior sacerdote do Egito. Então ela sabia de tudo, e a sabedoria dela estava na carne dela. Entendeu? A Bíblia quase não fala em mulher. Mas por quê? Logo no primeiro livro da Bíblia, no segundo livro da Bíblia, foi falar em Asanete. Porque Asanete, ela criou essa parte muito forte da Kabbalah. E outros escritos antigos, como o livro dos sábios de Sião, que é um livro secreto, que poucos crentes sabem que existe. Tá? Tá bem explicado? E que esse símbolo da estrela de 6 pontas está no planeta Saturno. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Da estrela de 6 pontas está no planeta Saturno. Vou mostrar para vocês aqui, tá? O som tá bom. Da estrela de 6 pontas. Daqui a pouco a gente vai orar, tá? Vai orar, buscar a Deus, porque o que é importante é isso, né? Saturno. Hexagrama. Lora lira, lora lora, lora lora, lora li. Lora lira, lora lora, lora lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó, quase original, porque tá em vermelho, né? Deixa eu ver aqui. É o símbolo do hexagrama, aparece em Saturno. Como fosse um olho, tá vendo? No meio, ó. Olha o hexagrama aí, ó, seis bandas, tá vendo aí, ó? O hexagrama, na verdade, ela é o símbolo de Saturno. Olha aqui, ó, essa é em azul, ó. Dá pra ver o hexagrama aí? Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Isso é Saturno. Olha, ver mais em azul. Tá vendo? Então é um símbolo do hexograma. As duas pirâmides de cabeça para baixo aqui são imagens, análise das imagens de satélite. Ó. Aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Então o hexograma, ele é de Saturno. Olha aqui, ó, perto do meu dedo aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aí você bota aí, ó, a pirâmide, tá vendo? Esse sextavado aí de Saturno é um dos mais misteriosos que existe, tá? E os judeus, eles têm aqui, ó, de lado, dá para você ver ele de lado também, ó. São 6 linhas retas, e isso num planeta é quase impossível. Seria o quê? Olha aqui, ó, perto dos anéis de Saturno, ó. Essa foto aqui ficou muito nítida, não? Tá vendo aí, ó? Olha aí, ó. O Saturno agora de cima, ele parece um ovo e a ponta do ovo tem. Olha aí, ó. Ok? Então tá bem explicado. Qualquer coisa você coloca Saturno, já isso desceu de cima. A imagem do satélite que foi lá, ó. Tá vendo aí? Ele parece um ovo. E em cima tem esse símbolo. E esse símbolo é azul. O planeta, ele é cinza, com outras cores, mas o símbolo é azul, ó. Então, é alguma coisa, os alemães diziam que eram os extraterrestres que tinha dado, né? É lindo, pastor, parece o colo do útero. O que foi que houve? Cadê? Aqui. Pronto. Então, tá bem respondida a pergunta? Agora vamos para os sonhos, né? Tem alguma pergunta? Os anéis de Saturno se desfazem, estão se desfazendo quando todos acabam, o portal se abre e tal. São tudo especulações. É como um cara chegou para mim, ele chegou agoniado, né? Ele chegou dizendo que daqui a 1 milhão de anos o Sol vai se apagar e que ele está muito preocupado. Eu disse, mas daqui a 1 milhão de anos a gente não está mais aqui, nenhum de nós, né? Então assim, são tudo especulação. Essas datas que os caras dão é tudo especulação. Porque há 10.800 anos atrás, 10.500, 300, 200 anos atrás, tudo especulação. Assim não tem nada concreta. Sabe o que é concreta? Que daqui a 1 milhão de anos não quer saber se o Sol vai se apagar, se não vai, a gente não vai existir mais, a gente vai estar nas mãos de Deus, todos nós. Nada está comprovado. Então assim, vai abrir um portal, a gente às vezes acerta em umas coisas, erra noutra, mas a ciência, ela é mais crente do que a gente, sabia? A ciência dá cada coisa. É porque há 10.800 dias atrás, 10 mil anos, 800 mil anos atrás, tal, homem, a gente nem existia, esse negócio. Há 800 e tantos mil anos atrás, uma tartaruga cagou. Olha aqui a cagada dela. Essa cagada durou demais. Não, há 300 mil anos, há 400, há 200... É tudo especulação para manobrar nós. Tudo especulação para manobrar nós. Eles mentiram, disseram que não havia dilúvio. E agora todo mundo sabe que houve dilúvio. Não dá para negar. Eles me diziam que não havia civilização antes do dilúvio. E agora estão achando cidades incríveis antes do dilúvio. Então, é como se eles fossem assim, nós é o dono da narrativa. Então, entendeu? Há 30 mil anos, essa tartaruga soltou um peido. Você estava lá para saber se a tartaruga soltou o peido há 30 mil anos atrás? Não, é porque o teste de carbono 14, o cara já pegou uma concha, a concha do mar, e carbono 14 deu 1 milhão de anos na concha do mar viva. Então, esse carbono 14, ele não é tão certo assim, porque depende das condições climáticas, né? A verdade é
que nós estamos vivendo uma grande manipulação, né? Mas existem muitas coisas legais, tá? Mas esse negócio de data, há 300, 800, 1 milhão de anos, a gente não estava lá. A Terra deu uma volta em Júpiter, deu um beijo em Júpiter, aí saiu para Saturno, porque a Terra é mulher, né? Júpiter é macho, tá? E aí ela saiu e correu para lá e... As informações que a gente tem vêm de anjos, da Arca da Aliança, mas existe muita manipulação, muita. O cara falou que nós somos frutos de uma bactéria fecal, Etamoeba coli's. Olha, quase todo mundo tem essa ameba. Eu não tenho ameba não, pastor. Tem! Diz Maria, calma. Mas assim, se ele diz que nós somos fruto de uma ameba, Etamoeba coli's, que virou um girino, que virou a baixa da égua, quem foi que cagou essa tamoeba? Não, porque os seres pluricelulares vieram do unicelular, da baixa d'água, tudo manipulação. Agora, quando é concreto, como por exemplo o sino, por que eles tiraram os sinos? Porque os sinos espantam demônios. Demônio não gosta de sino. Doença não gosta de sino. É a vibração. Mas aí sim, aí é um fato concreto, que eles mandaram tirar os sinos tudinho, derreteram os sinos tudinho. Tiveram um trabalho danado. Olha. O som, tem alguns sons que os demônios não gostam. Os anjos gostam. Olha aqui o som. Maria das Graças, Gugel. Grace, tu tá aí? Tá bem explicado? O chofar é a nossa goela. E ele tem vibração que atinge diretamente a água, aonde ela estiver. Depois eu explico. Veja aí, Mistério do Chofar, João de Assis, tá?